Opa, boa noite, a galera de Sintaxe da Oração, que bom estar com vocês. A gente está vendo hoje nesse vídeo algumas reflexões importantes, sobretudo na esfera, no bojo das duas grandes correntes, a corrente formalista, de base estruturalista, e a corrente funcionalista. Mas eu começo especificamente com a brincadeira. Quem aqui já não ouviu ou não viu, ou na escrita não, mas muito mais na oralidade, as novas gírias, né, das redes sociais e do cotidiano, do tipo, né, os adolescentes dizem muito, vocês dizem muito, né, do tipo, introduzem o tipo em quaisquer expressões discursivas, né, tipo, a expressão tipo, a expressão então, as conjunções conclusivas são impressionantes para o então, né? Você faz uma pergunta, a pessoa diz então. Percebe que, de repente, o conclusivo se transformou em um elemento de introdução do discurso, um marcador introdutório, né, do discurso. Essa brincadeira de início é para colocar que os alunos estão incorporando esse discurso, estão trazendo o fenômeno da língua, está produzindo joias raras a cada dia. E essas joias entram nas salas de aula. E vocês que estão se preparando no ramo da sintaxe e da morfossintaxe, precisam entender que esse fenômeno ele é dinâmico, ele é vivo, ele é latente, mas ele é forte, ele resiste. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para reflexão. Outra questão importante, são alguns pontos que eu vou pontuar colocando para vocês. O segundo ponto importante é que se usa muito a expressão ensino-aprendizagem na modernidade, né? Na contemporaneidade, nas práticas de ensino de língua materna, né? Que não são mais de língua portuguesa, vamos esclarecer, né? São de língua brasileira, é o nosso português brasileiro mesmo, né? Na perspectiva de Marx Banho, né? Na verdade, talvez a grande pergunta não seja o que ensinar no processo de ensino, mas é perguntar ao aluno o que ele quer aprender. Afinal de contas, ele é nativo em língua materna. Ele é nativo na língua brasileira, né? Pergunta a ele o que ele quer, porque a pior coisa é em sala de aula a gente ensinar o que alguém já sabe. Esse é o grande desafio. Talvez ensinar o que as pessoas, o que o aluno ainda não sabe. É gostoso aprender, mas aprender o que se já sabe não é aprendizagem, é repetição, é norma, é imposição. Esse é outro ponto. E para isso há muita angústia, né? Há muita angústia do professor de língua materna, né? Eu uso sempre a expressão de que o professor tem dois caminhos, o professor de língua materna tem dois caminhos quando entra numa sala de aula para ministrar a língua, a nossa língua, a língua nativa. Ou ele se inquieta, ou ele se aquieta, ou ele se fica quieto. Se fica quieto, se acomoda. Impõe normas para os alunos, normas que quase sempre são inócuas, porque o fenômeno da língua é muito dinâmico. Então ele se inquieta, se ele se inquieta, ele busca alguma coisa. Talvez captar aquilo que o aluno está trazendo, o tipo, né? Ou o então, no começo do discurso. Isso é importante. Outro ponto importante é que o professor quase sempre via, com honrosas exceções em perspectivas mais modernas, ou eu diria, mais revolucionárias de ensino de língua materna, o professor teima e insiste, né, em ensinar sempre, né, aquilo como se ele dissesse assim, você precisa falar do jeito que escreve. Dois pontos, na norma padrão. É a norma imposta. Ele fala, ele deve falar como escreve. E o aluno insiste, né? Insiste em escrever quando o faz, né? Da maneira mais informal possível. E isso é um conflito do professor. Porque aí há dois ramos, há duas perspectivas teóricas. Perspectiva mais normativista, estruturalista, de base estruturalista, que é o formalismo, e a perspectiva muito mais funcionalista. Outro ponto importante é que quase sempre a AGT, a gramática tradicional, que pertence a esse
esse veio estruturalista, prescreve apenas normas, né? Ela vê o certo e vê o errado. Né? Nessa ideia do ver o certo e ver o errado, não percebe o fenômeno da inadequação para determinadas circunstâncias. Não é que existe o certo e o errado, existe o inadequado, existe o adequado para aquela situação social. Precisa mostrar isso para o aluno e não dizer que está certo ou que está errado. O nós é circunstancialmente errado dentro da norma padrão quando você está especificamente em circunstâncias meramente estruturalistas. Mas há muitas circunstâncias quando o nós o mineiro, por exemplo, rotineiramente se expressa dessa forma. Portanto, a variante não prestigiada, ela é absolutamente execrada na norma padrão. O que não tem prestígio, o que tem prestígio é da minoria, mas a grande maioria fala fora da norma prestigiada. Esse é um outro ponto. E como a gente pode fazer para o ensino de língua materna? Talvez, né, não esqueçamos inicialmente que não se constrói ou não se mantém um prédio, um grande prédio, onde tudo acontece, onde a vida acontece, onde a história acontece, onde os fenômenos acontecem, dentro de um grande prédio, um grande condomínio, sem que esse prédio tenha uma estrutura. Então, o acontecer da vida, a dinâmica da existência em um grande prédio, talvez esteja muito mais ligado às questões sociais, políticas, ali, o fenômeno da vida acontecendo, a efervescência da vida. Seria uma espécie de funcionalismo linguístico, né? Onde tudo vai se transformando. Esquecer isso é crime. Mas também esquecer que isso tudo acontece numa circunstância, numa sociedade montada a partir de uma estrutura gramatical, né? Uma sociedade linguística montada a partir de estrutura gramatical também é muito importante. Então, esse equilíbrio é muito importante na sala de aula. Trabalhar o fenômeno linguístico sem esquecer de que ele é todo montado em cima de uma base, de uma estrutura gramatical importante. E por fim, as boas dicas são os gêneros. Os gêneros, de uma maneira geral, os gêneros textuais são fundamentais para isso acontecer. Então, meus queridos, de maneira geral, de maneira descontraída e até meio dando muitos exemplos, eu tratei de duas correntes teóricas que basicamente, não sei se hoje se contrapõem, mas estão aí para que vocês possam pensar. Que é a corrente, já sabe, o formalismo, de base estruturalista, né, de autonomia pura na norma, na língua, na estrutura, e o funcionalismo, né, onde a língua perde um pouco essa autonomia em função do fenômeno da interação social, que faz com que ela, né, os tipos, né, os então vão se transformando e vão transformando a existência humana e fazendo com que a vida possa continuar de maneira cada vez mais, digamos, interessante. Então, essa síntese bastante simples é para mostrar em tese como proceder e talvez algumas simples dicas. Por hoje é só, um grande abraço e cuidem-se.